E André Ventura conseguiu uma proeza fantástica que foi, numa semana, dar um número superior de entrevistas do que o PCP tem deputados. Genial, não é? Chegarmos aos 100 mil subscritores, metam like, subscrevam e partilhem, que ajuda bastante, meus caros amigos. O senhor disse que nunca chumbaria medidas que melhorassem as condições de vida do seu eleitorado, nomeadamente polícias, professores... Do meu eleitorado não, dos portugueses. Mas obviamente também falando para todos que também são o meu eleitorado. Todos, obviamente são o seu eleitorado também. Polícias, professores, pensionistas, profissionais de saúde, eventualmente, oficiais de justiça. Se não houver um retificativo para acomodar estas medidas, se elas ficarem inscritas no orçamento para 25... o senhor vai votar contra? Se isso for feito assim, claro, e pode ser, como está a dizer, porque é uma hipótese possível, isso é uma armadilha ao Chega e aos eleitores. E é uma armadilha aos portugueses. Não é uma tentativa de resolver estes problemas? Não, porque para resolver podem resolver agora. Por uma razão simples. Porque nós não precisamos do Partido Socialista. Se for para resolver agora, eles já sabem da parte do Chega, só há duas maiorias na Assembleia. E se não for necessário? Só há duas maiorias da Assembleia da República. Bom, Luís Montenegro andou a dizer que este era o pior orçamento dos piores orçamentos da história, então agora vai governar com este orçamento. Não sei que se tenha esquecido do que o PSD disse sobre este orçamento, que eu acho que não se esqueceram. Vamos lá ver. Se nós queremos resolver estes problemas, era preciso ou o PS ou o Chega, para formar uma maioria. Da parte do Chega já ouviram isto, claro. Sim. Recuperação do tempo de serviço dos professores, favorável. Equiparação de suplemento de missão urgente e favorável. Estatuto dos oficiais de justiça, favorável. Reivindicação dos enfermeiros, a idade da reforma e desgaste, favorável. Profissionais de saúde, médicos, favorável. O que é que querem mais? Quer dizer, estamos a dizer-lhes que as grandes questões... Habitação. Estamos disponíveis para nos sentar à mesa e ver como é que podemos fazer, atenuar o sacrifício que milhões estão a fazer, mesmo que eles não concordem com a nossa taxa sobre a banca. Já demos sinal que estamos disponíveis a negociar medidas para a habitação. Não precisam de mais nada. Se fizerem levar isso para o orçamento, estão a armadilhar o Chega. E então, quer dizer, então não são parceiros fiáveis, então não são pessoas de confiança. Mas deixa-me entender, porque parece-me que há aqui dois pesos e duas medidas. Por exemplo, o caso dos Açores. Os senhores colocaram a mesma pressão nos Açores. O José Pacheco disse que queria ir para o governo, ameaçou fazer cair o governo. Depois já não, porque não, nas palavras dele, não anda atrás de lugares. Também não conseguiu um acordo parlamentar como o de 2020 e, no entanto, viabilizou o governo para a oposição e diz que vai ter um entendimento, segundo ele, plurianual para poder influenciar positivamente a governação. E o que eu lhe pergunto é, afinal, que solução é esta que o Chega Açores encontrou que não pode ser aplicada também no continente? O Chega Açores chegou a uma solução, chegou a um acordo, a um entendimento com o governo. Mas não é um acordo de governo. Não foi o acordo que queriam, mas chegaram a um entendimento. Nem sequer um acordo parlamentar. Não, é um acordo de metas governativas, tanto quanto percebi. E o Chega Açores não votou a favor. Absteve-se. Viabilizou. Na República é preciso votar a favor. E, portanto, eu acho que todos os que nos estão a ver em casa compreendem a dimensão do Chega que o partido não vende dos seus votos nem os desbarata. O orçamento... Portanto, o Chega teria que votar a favor para o orçamento passar. E eu gostava que quem estivesse em casa nos respondesse a isto. Quer dizer, o partido diz que está disponível, quer negociar, quer chegar a entendimento. E do outro lado dizem não, porque não falamos com o Chega. Mas diz que vai chumbar algo, matérias que sempre disse que não chumbaria. Não disse que ia chumbar, até podemos abster-nos. Mas pode cair à mesma. Porque o Chega pode dizer, ok, mesmo sem sermos tidos nem achados, nós usamos a abstenção. Mas cai pela arrogância, pela falta de diálogo e pela incapacidade de chegar à formação de uma maioria. E se até lá, André Ventura, este governo tiver iniciativa política, começar a ficar bem visto aos olhos dos portugueses, a sua posição mantém-se de igual forma? Claro, eu não faço política... Depende do desempenho... Eu vou usar uma frase que era de Sá Carneiro. Eu não faço política a pensar em eleições. Eu faço política a pensar nas gerações, nas próximas gerações. Não é por eu sentir que o Chega vai ter um pior resultado eleitoral que o Chega deixará de tomar as medidas que tem que tomar. Nós não temos medo. Nós confiamos no nosso eleitorado e confiamos na força que os portugueses nos deram. É evidente que, como acabei de lhe dizer, a luta contra a corrupção, o apoio a estes profissionais, se forem apresentados no Parlamento, serão viabilizados por nós, porque é fundamental. Outra coisa é o Governo levar ao Parlamento o seu grande documento de orientação, pedindo-nos um voto favorável, sem ter feito o tal acordo de Governo. Então, onde estão medidas coincidentes com o Chega, podem estar ou não, são talvez as mais importantes. Por isso é que se chama o documento mais importante do Governo. Ora, se não há um acordo de Governo, o documento mais importante do Governo devia ser negociado ou à esquerda ou à direita. Como eu não quero acreditar, ou melhor, se calhar começa a acreditar que PSD e PS se vão entender... então o Chega também não pode ser mais espezinhado e mais humilhado do que está a ser. Deixa-me perguntar, o senhor é normalmente muito crítico dos políticos que não honram a sua palavra, que não cumprem o que prometem,
E, portanto, agora o seu desejo é que Luís Montenegro quebre essa promessa que fez do não é não? Não há aqui também um problema de incoerência? Não fui eu que disse não é não, nem sei a que é que ele disse que não é não. Mas critica-os. Sei que a evolução de Luís Montenegro foi muito significativa. Primeiro era não falava com partidos racistas ou com políticos racistas. Depois já era que não falava com políticos extremistas. Depois chegou ao Chega. Portanto, isto tem variado. Pouco me interessa se Montenegro muda de posição ou não. Claro, eu só me interessa uma coisa, a estabilidade de quem nos está a ver. Que tenha uma vida estável nos próximos 4 anos. Que não tenhamos que andar em eleições de 6 em 6 meses. É isso que eu quero. Se for preciso, cá estaremos. E estaremos com a força com que sempre estivemos. E estaremos críticos como sempre estivemos. Agora, e se não houver esse acordo? É uma posição fechada? Se não houver esse acordo, não vejo como é que possa ser possível viabilizar. Aí terá que tentar com o PS essa viabilização. Aliás, claro, é o que fará sentido. Se não for com o Chega, é porque não querem, na verdade, levar a cabo uma série de reformas que o Chega quer levar a cabo. Porque não acham que não é importante. O combate à imigração, a reforma da corrupção, a luta contra a corrupção. E, portanto, se calhar, nesse cenário, o PSD entender-se-á melhor com o PS do que connosco. E então formam um bloco central de governo, os dois, darão estabilidade para os 4 anos, e ao fim de 4 anos o povo português elegirá ou o Chega ou esse bloco central. E, portanto, assim ficará tudo claro. Agora, não vale a pena andar a enganar as pessoas. A dizer que vamos negociar com todos, vamos falar com todos, quando depois não se faz isso na prática. E por isso é que eu me tenho desdobrado. Não se faz isso na prática? Não se faz isso na prática, isso não tem acontecido. Nós não sabemos que plano de governo vai ser apresentado, nós não sabemos quem são os ministros, nós não sabemos quais são as políticas. Então, prevê que não venha a ser feito, porque ainda não começou, de facto, esta legislatura e, portanto, não sabe qual vai ser a abordagem do Luís Montenegro. O que é que espera que ele faça? Em todos os países democráticos do mundo, como lhe falei da Holanda, há pouco tempo tivemos o caso da investidura em Espanha. Sim. O que acontece a seguir a umas eleições é os partidos sentarem-se à mesa e chegarem a entendimentos. Ora, nós saibamos, o Dr. Luís Montenegro, a única pessoa com quem chegou ao entendimento até agora, foi com o Presidente da República e com mais ninguém. Portanto, ninguém mais sabe nada. Logo, não podem pedir ao Chega que viabilize o que quer que seja se nós não sabemos nada. Nós estamos aqui para honrar a nossa palavra. Os outros farão o mesmo com a sua palavra. André Ventura, falou da luta contra a corrupção e no caso de haver negociação caso a caso que aceite fazer, o que é que vai exigir que não esteja nas propostas da AD? É que as propostas da AD, eu quando estive com o Pedro Nuno Santos disse-lhe isto, o programa do PS no âmbito da corrupção é como ao melhoral. Não faz bem, nem faz mal, deixa tudo igual. É um capítulo inteiro dedicado à corrupção e à transparência. O do PSD é muito parecido, porque não toca, não é parecido em extensão, é de facto mais extenso e fala da questão. Não toca onde realmente interessa. E qual é? Que é isto que eu disse, que é o confisco. Hoje o nosso problema na Justiça é que não consegue ir atrás dos bens de pessoas como o Ricardo Salgado, como o José Sócrates, etc. Claro, hoje é um bom dia para falar sobre isso. Hoje, que a relação voltou a anular uma decisão do juiz Ivo Rosa, que nós fomos críticos dessa decisão, fomos o único partido no Parlamento com coragem de subir à tribuna e dizer esta decisão envergonha Portugal, quando todos disseram, não se pode fazer isto. Hoje o Tribunal da Relação disse que aquela decisão era toda para ir abaixo. Estamos há 10 anos para julgar o José Sócrates. Voltar para a instrução, as pessoas começam a apostar que vai tudo prescrever. Então não é preciso fazer uma reforma nesta matéria, mas é preciso coragem. E é preciso não ter interesses escondidos nisto. É preciso estar mesmo a sério. As negociações implicam cedências de parte a parte. E nós também já dissemos que estamos dispostos a isso. E, portanto, admitamos, por exemplo, agora, num outro cenário, em teoria, que conseguia um acordo de governo. Aquilo que propõe neste momento. No que é que o Chega estaria disposto a ceder? Por exemplo, a questão da privatização da TAP é contra. Sim. Aceitaria-te mudar de posição? Nós temos uma posição muito firme sobre a TAP por causa das nossas comunidades, precisamente, e por causa da ligação à diáspora. Teriam que nos mostrar uma realidade muito diferente para que esta posição mudasse. Não é um dogma, não temos nenhum dogma com a TAP. Gostávamos e achamos que é importante o país ter uma empresa de bandeira, uma companhia de bandeira. É importante. Se me disser assim, estamos dispostos a abdicar da prisão perpétua. Bom, não é uma questão urgente para os portugueses. Eu sou favorável à prisão perpétua. Ela já existe na maior parte dos países da Europa. Mas se me dissesse assim, se Luís Montenegro dissesse, bom, fazemos uma reforma de luta contra a corrupção e afastamos a prisão perpétua. Claro, eu assinava naquela hora. Mas no caso da TAP, mantendo o hub em Lisboa... Era uma questão que podia ser repensada, sim, se mantivesse o hub em Lisboa, se garantisse as rotas para a imigração e para os nossos países estratégicos, como os Estados Unidos, o Brasil e algumas rotas africanas e asiáticas, podia ser repensado, mas de princípio não é a nossa posição. Por exemplo, no caso das pensões, o aumento das pensões, o PSD e o Chega defendem aumentos, há naturalmente diferenças. Lembramos de Luís Montenegro dizer-lhe que aquilo que o André Ventura propõe, o Chega, é uma proposta incomportável para as finanças públicas. Aceitaria ceder de que forma? De que forma é que iria ajustar aqui a sua posição? Vou-lhe dar um exemplo. Acho que a nossa posição, como sabe e como a Clara referiu, é que em 6 anos não houvesse nenhuma pensão abaixo do salário mínimo em Portugal. Qual podia ser um primeiro passo de consenso e de convergência? Em vez de se chegar logo ao salário mínimo nacional, aproximar-se do valor do IAS.
o valor do indexante de apoios sociais, que podia ser feito em metade do tempo, em 3 anos, por exemplo, que ainda apanhava esta legislatura. Sim. Este custo, esta medida teria um custo aproximado de 1,6 mil milhões de euros, ou seja, muito mais realizável do que os 7 mil milhões da restante proposta. Aqui está um exemplo de que 2 homens responsáveis, 2 partidos responsáveis e dois grupos de dirigentes responsáveis se podem sentar à mesa e dizer: vamos deixar o meu ego, vamos deixar o teu ego e vamos pôr os portugueses primeiro. E é isso que eu estou disposto a fazer neste exemplo que lhe dei. Mas a verdade é que tem convergência em mais do que estes pontos que falámos há pouco, por exemplo, na redução dos impostos. Sim, há também. Também tem essa convergência na questão dos ex-combatentes, na questão das forças de segurança, da reposição salarial ou pelo menos da valorização profissional de uma série de classes profissionais. É assim tão difícil o entendimento? E de que forma é que isso pode condicionar a posição do Chega em relação ao Orçamento de Estado para 25? Umas semanas, ou talvez daqui a uns dias, convido o Dr. Luís Montenegro e lhe pergunto isso também como me está a perguntar a mim. Mas agora estou a perguntar-lhe assim, depois irei perguntar-lhe. Porquê é que é tão difícil um acordo se há pontos de convergência? Porquê é que é tão difícil? Só é difícil por uma coisa. Porque Luís Montenegro se deixou intoxicar, se deixou manipular, se deixou prender pela elite de esquerda que comanda este país. E deixou-se agarrar de tal maneira que prefere ter um governo instável, aceder aos interesses da esquerda instalada há anos, que dizem que horror, um acordo com o Chega. Com o PCP não há problema nenhum, querem sair do euro, da NATO, mas não há problema. Com o Bloco de Esquerda... O PSD não estou a dizer o PSD, estou a dizer o PS, não há problema nenhum em aliar-se com partidos que querem sair da NATO, que são contra a Ucrânia, que querem sair do euro. Mas ai que horror, um partido que quer prisão perpétua, que quer punir os corruptos, que quer aumentar pensões, que quer dar dignidade às polícias. Que horror, não podemos fazer isto. Estamos a falar de blocos diferentes. Está a falar do Bloco de Esquerda e neste momento estamos a falar de um possível entendimento à direita. Mas porquê é que eles conseguem à esquerda e nós não conseguimos à direita, Clara? Porquê? Só por uma coisa. Porque nos deixámos envenenar pelo ambiente de esquerda que se vive em Portugal. Vamos à análise da entrevista. A primeira com a Clara de Sousa. Eu vi que vocês estavam aí a criticar bastante as jornalistas, quer uma, quer outra. Eu devo dizer que claramente a Clara de Sousa notou-se um bocadinho mais de antagonismo, mas estiveram as duas manifestamente melhor do que o Vítor Gonçalves ontem. Acho que o Vítor Gonçalves ontem esteve mal. E ele costuma estar bem. Acho que ele esteve manifestamente mal ontem. Eu sei que a maior parte das pessoas afetas ao Chega e etc. vai dizer: mas está a tentar fazer perguntas para queimar e etc. Mas é escrutínio, ok? O escrutínio tem que acontecer por parte dos jornalistas. E eu não creio que quer na parte da Clara de Sousa, quer a parte agora da Ana Patrícia Carvalho, que acho que é o nome da jornalista de CNN, creio que não houve má educação. A Clara de Sousa foi muito mais hostil, mas eu não creio que foi mal educada. Claramente há um antagonismo, as pessoas sabem qual é a posição da Clara de Sousa, essa não é a questão, mas eu creio que não roçou a má educação e o descontrole que roçou ontem com o Vítor Gonçalves. Portanto, diria que as perguntas foram bem feitas. A entrevista foi bem conduzida, se bem que a partir de determinada parte agora na SIC Notícias foi feito já mais para o Fediver, verdade seja dita, e a verdade é que a entrevista foi feita para matar, entre aspas, sentido figurativo, não é? Porque a Clara de Sousa entra logo com a questão do Filipe Melo, deputado do Chega, estar agora em tribunal por prestar declarações falsas em tribunal. Eu não sei se enfim, ninguém sabe, não é? Porque ainda creio que vai a julgamento e etc, não é? Creio eu, e portanto, se isso é verdade ou não, o tribunal aí decidirá. Agora, uma coisa é verdade, é que este caso, na questão do Filipe Melo, ou mesmo nas questões da Cristina Rodrigues ou do Rui Paulo Sousa que foram mencionadas, que eu nem sei bem quais são em concreto, mas, ou seja, de casos conectados com a justiça, não abona muito a favor em termos mediáticos de qualquer partido, não é? Porque muitas das vezes na política o que parece pode não ser aquilo que é, mas a pessoa, o indivíduo, as massas, vão assimilar aquilo que parece como sendo aquilo que é, se me faço entender. Ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas são ou não são, isso cabe à justiça decidir. Agora, de um ponto de vista de imagem, ter problemas com a justiça de pessoas ligadas ao partido, independentemente da coisa mais mínima que seja, em termos comunicacionais, isso será sempre utilizado como uma arma, como uma forma de prejudicar a imagem mediática de um partido. E isto é verdade, da mesma forma que a simpatia perante os partidos do PSD ou PS é maior nesse âmbito, não é? Não obstante, que em termos de imagem para qualquer partido nunca é benéfico, sendo que era bom que houvesse a mesma investigação nos outros, mas isso são outros 500. E depois, e outra coisa aqui relativamente a isto, que é, eu compreendo na questão da imigração, não é? Do imigrante ilegal que foi em França, mas também temos que ser honestos, não é? Porque se o país está em guerra e sair, isso de um ponto de vista de força armada é um desertor, não é? Portanto, eu não sei qual é a circunstância em concreto, mas isso dito da forma como o André Ventura disse, não quero estar a dizer comentários, mas não fica particularmente bem, é uma situação muito particular, mas enfim.
olhando depois aqui para a entrevista, eu já depois vou responder às vossas doações. Depois, aqui estas foram as partes menos boas, a meu ver. Depois as partes mais interessantes, efetivamente, que se falou de política. O André Ventura fala a nível de pedinchar votos e etc. E eu acho que, apesar de tudo, na questão do humilhar, eu já disse anteriormente, também acho que não fica bem ele dizer mesmo que se humilha para pedir estabilidade e etc. Mas eu acho que isto lhe vai sair favorável futuramente, se querem que vos diga. Porque depois, se o governo cair, quem vai ficar responsável pela queda desse mesmo governo é Luís Montenegro, porque a opinião pública vai ter não sei quantas imagens e entrevistas do André Ventura a dizer: eu, se for preciso, humilho-me aqui em televisão para que haja um governo de estabilidade à direita. E, portanto, aí a culpa vai sobrar para quem? Não é para o André Ventura. É literalmente para o Luís Montenegro. Portanto, se eu acho que fica bem ele andar a dizer isto, não, e eu acho que muita gente à direita também acha que não fica bem. Agora, se eu acho que ele vai tirar capital político favorável a ele no futuro, é possível. É bem capaz, se querem que vos diga. Depois, espera lá, que eu troquei-me aqui, exatamente. Depois, quando fala da questão dos financiadores, é o que é, eu sou-vos honesto, na política ninguém faz nada com dinheiro, desde que os financiadores estejam identificados. Eu não vejo problema nenhum com quem quiser financiar o partido, tem que estar tudo financiado, e eles fazem sempre essa questão dos financiadores. Todos os partidos políticos têm financiadores, isto de andarem a dizer os financiadores de um lado e do outro. Enfim, desde que aquilo esteja dito de quem é, tranquilo. Se forem financiadores obscuros, aí a conversa já é outra. Depois, aqui na questão da Madeira e etc, e dos Açores, o André Ventura cobra uma questão interessante, porque a jornalista vem dizer: mas vocês agora aqui no Parlamento Nacional dizem que só vão para o Governo, mas nos Açores vocês aprovaram, entre aspas, porque foi um voto de abstenção, não foi um voto favorável, mas permitiram que o PSD governasse. Só que o André Ventura não mencionou isso, mas eu percebi depois o que ele quis dizer, mas ele deveria ter mencionado que o Chega nos Açores teve 9% ou 10%, ou uma coisa assim do género. O Chega, a nível nacional, agora nas eleições legislativas, teve 18%, que é praticamente o dobro. Portanto, a capacidade de negociação de um partido com 18% relativamente à sua intromissão no governo e nas instituições do Estado é muito superior do que um partido com 9 ou 10%. 9 ou 10% já tiveram muitos. Teve o Bloco, teve o CDU, teve o CDS, tiveram muitos. Agora, 18, nunca ninguém teve, à exceção do PSD e do PS. Portanto, é uma situação claramente diferente e que a Clara de Sousa parece-me que não quis compreender, se querem que vos diga. Portanto, estou aqui a tecer críticas de um lado e do outro e coisas boas de um lado e do outro. Estou a tentar ser justo na minha análise. Depois aqui, acho que o André Ventura esteve bem nessa questão da diferenciação da questão dos Açores para a questão nacional. Pois, isto vocês já sabem que eu não concordo com a questão da privatização da TAP, porque falava-se da questão da privatização da TAP em que o Chega abdicava de não ter a TAP nacionalizada pela questão da diáspora, mas a verdade é que para a comunidade portuguesa fazer viagens para Portugal ou para os países onde estão deslocados, não é preciso uma TAP nacionalizada. O Estado português não precisa ter uma empresa totalmente nacionalizada ou parcialmente nacionalizada para realizar as slots dos voos que necessita de fazer para a diáspora. O Estado português pode diretamente comprar em empresas privadas para fazerem aquelas slots, comprar as slots, e o que acontece é que as empresas fornecem esse serviço sem que eu tenha que gastar balúrdios numa empresa inteira. Portanto, a questão do Chega a defender a não privatização da TAP, eu sou completamente contra e continuarei sempre a ser. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum, ainda para mais na diversidade económica que vivemos a nível da aviação nos tempos atuais. Depois, a partir daqui, a Clara de Sousa inicialmente tentou apanhar o André Ventura e etc. Já sabemos como é que as coisas funcionam. E depois começou-se a falar de propostas, que foi, de todas as entrevistas, de uma e de outra, foram a parte mais interessante, quando se começou a falar das políticas fiscais, das pensões e etc. Eu, enfim, na questão das pensões também tenho uma discórdia relativamente a isso, vocês sabem, porque acho muito pouco, é muito complicado de se tornar execuível, porque quando queremos colocar as pensões ao nível do salário mínimo em 6 anos, nós temos que contabilizar que o salário mínimo daqui a 6 anos não está a 820 euros. O salário mínimo daqui a 6 anos vai estar a cerca de 1.000, 1.100. Portanto, estamos a falar de que há pensões que vão quase multiplicar o seu valor por 6. E quem vai ter que pagar isso terá que ser a classe média através de impostos e a classe média alta, que é quem contribui para a sobrevivência do Estado Social. E a minha questão é, com cada vez mais mão de obra a emigrar devido à quantidade de impostos implementados em Portugal, de um ponto de vista prático, isso não será execuível e o país poderá, se isto for implementado ao mesmo tempo que se reduz impostos,
porque não se paga pensões com crédito, se nós estamos a endividar mais o país que não se pode endividar mais, que no caso é Portugal, a classe média poderá sofrer consequências bastante graves a nível da sua diminuição do poder de compra. Portanto, logo aqui fala-se de propostas importantes a nível de entendimentos entre o PSD e o Chega, que eu aqui não concordo e etc. E depois há uma tentativa, por parte da Clara de Sousa, categorizar o Chega como um partido extremista ou radical, e, enfim, radical, pronto, mas extremista, de direita, etc., ou antidemocrático. E o Chega não é. O Chega não é. O Chega não é um partido extremista. O Chega, ao pé dos partidos da sua família política europeia, é um menino. O André Ventura diz várias coisas. O André Ventura diz: nós não somos anti-NATO, nós não somos anti-União Europeia, nós somos pró-euro e somos inevitavelmente, pró-Ucrânia. Há partidos na família política europeia do Chega que têm muitas reservas relativamente à questão europeia. Não que eles sejam anti-União Europeia completamente, mas são muito mais eurocéticos. Têm questões relativamente à moeda única. E há países desenvolvidos, atenção, que é para metermos também aqui a pensar e abrirmos um bocado a cabeça. Nós na União Europeia há países extremamente desenvolvidos que não têm euro, não é? Portanto, a Dinamarca, até por uma questão de soberania relativamente à Alemanha, que está logo em baixo, que tem coroas, a Suécia, por exemplo, são países que não têm moedas, não estão na moeda única e são desenvolvidos, e são argumentos que alguns dos países dentro da família política europeia do Chega dá, que estão à direita do Chega. Portanto, o Chega, eu sou-vos honesto, eu não quero que interpretem isto quase como um gozo, mas o Chega dentro da sua família política europeia é quase de centro-direita, se querem que eu vos diga. Por isso é que eu digo ideologicamente que o Chega até estaria mais bem colocado no grupo dos conservadores e reformistas europeus, que é um grupo à esquerda de onde o Chega está. E isso prova-se. Portanto, tentativa desmedida da Clara de Sousa de provar que o Chega é extremista, quando na verdade o Chega é um partido de direita, normal. Tranquilamente. Nem acho que neste momento seja radical, muito pelo contrário, até porque almeja muito mais políticas do centrão do que outra coisa qualquer. Depois, a partir daqui, começa-se a falar de fé diver, das questões de governação do Geert Wilders e etc. Só que um pormenor é que na Alemanha, nos Países Baixos, na Holanda, o sistema parlamentar é proporcional. Ou seja, se eu tiver 35% dos votos, eu vou ter 35% dos assentos da Assembleia. Ao passo que aqui isso não acontece, pelo método de Hont, que é diferente, não é? A representatividade é feita de uma forma diferente. Na Holanda, o que acontece é que se eu tiver, não são 100 deputados, mas só para perceberem simploriamente, se eu tiver em 100 deputados 35%, eu tenho 35 deputados e preciso de 51 para ter maioria. Ninguém se quis coligar com o Geert Wilders, o Chega holandês, e ele não consegue formar governo, apesar de ter sido o partido mais votado. O que é que dá agora às sondagens? É que o Geert Wilders agora está praticamente com maioria absoluta. Ou seja, seguindo a tendência do resto da Europa, se ninguém se quiser coligar com o Chega pode continuar a crescer a nível eleitoral. E o Bloco Central não quer perceber isso, não quer aceitar a realidade. Realmente, enfim, é o que é e é o que me parece de forma sucinta. Depois, a segunda parte da entrevista foi um bocado mais soft, devo dizer. A Clara de Sousa entrou muito combativa relativamente ao André Ventura. A Ana Patrícia Carvalho, creio que é o nome dela, foi mais soft, até na forma de falar, até no timbre da voz e etc. Isso se contabiliza. Mas eu não acho que elas foram particularmente hostis. A Clara de Sousa foi mais, mas eu acho que foram boas entrevistas. Embora, na verdade, só a Clara de Sousa é que tenha aproveitado para falar de coisas que realmente importam, no sentido do futuro das coisas dos portugueses, não é? Porque de um lado nós tivemos a Ana Patrícia Carvalho depois a falar da questão do Lula, do Geert Wilders e etc, e dos jornalistas e dos casos das listas de deputados e etc, e isso é importante e não fica bem na imagem de nenhum partido, e nós temos que ser justos, atenção, nós temos que ser justos, porque se nós criticamos o que acontece nos outros partidos, também temos que criticar o que acontece nos partidos pelos quais nós nutrimos mais simpatia, não é? Portanto, isso aí nós temos que, a nossa faca tem que cortar a direito. E, portanto, isso não abona nada a favor. Agora, em todo o caso, parece-me que só naqueles segmentos que eu estava aqui a falar, das propostas em concreto, falou-se pouco tempo. Falou-se cerca de 6, 7 minutos, porque eu estive aqui a contabilizar, e falou-se apenas de propostas em si, falou-se da privatização da TAP, falou-se das pensões, falou-se de redução de impostos e de aumento de despesa pública a nível genérico. Portanto, falou-se de 4 tópicos. Não se falou propriamente de saúde, não se falou propriamente de educação. Política externa falou-se um bocado, mas em termos de acusação, daqueles que são anti-União Europeia e anti-NATO, e eu é que sou moderado e os outros não. Portanto, acho que de um ponto de vista genérico, a entrevista de ontem do Vítor Gonçalves foi melhor em termos da matéria e do sumo extraído da entrevista, mas a entrevista de hoje foi mais educada e mais bem conseguida por parte da Ana Patrícia Carvalho e da Clara de Sousa, embora a Clara de Sousa tenha uma postura
mais hostil. Mérito também nesse aspecto para o André Ventura, que não perde a calma e mantém a paciência e consegue lidar bem com os ataques que lhe são colocados à medida que a entrevista avança. Porque reparem que a entrevista não entra com perguntas sobre pensões, redução de impostos ou aumento da despesa pública. A entrevista começa com a Clara de Sousa a fazer questões sobre o Filipe Melo, que, volto a frisar, se isso for comprovado, é grave, não é bom, e temos que, a faca tem que cortar a direito, não é? Somos justos nesta coisa, mas o André Ventura depois fintou bem e driblou isso. Mas não se começou com propostas, começou-se com uma acusação de um deputado que vai responder em tribunal, ou assim uma coisa do género, não é? Portanto, estas coisas a nível comunicacional importam bastante. Pois, é isso, Rafael Mendes. Mas pronto, de uma forma genérica, é isto. Eu diria que a entrevista fica assim analisada, acho que não há muito mais a dizer, até porque se focou muito, não querendo tirar o mérito, mas acho que a segunda parte da entrevista foi quase muita repetição da primeira, não sei se sentiram isso, tanto que a pergunta final já era uma pergunta feita também na parte final da primeira entrevista, portanto, da questão das eleições europeias e dos candidatos e etc. Enfim, mas bom, diria que estaríamos já com isto analisado, não é?